One Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E é um prazer enorme estar com você. Quero que você saiba que eu conto as horas. É um privilégio e uma honra poder estar em sua casa, em sua vida, em seu coração por alguns minutos todos os dias. Eu espero que quando o programa acaba, ele acaba te deixando melhor do que antes de você assistir e te deixamos mais fortes do que você estava antes. É isso que queremos. E se pudermos apresentar o Senhor Jesus Cristo como devemos, como ele deve ser apresentado, então essas coisas vão acontecer na minha e na sua vida, em nossas vidas também. Estamos discutindo os dons de milagres e se você está vivendo para Deus há algum tempo, e se você pensar um pouco, você provavelmente viu um milagre e não sabia o que estava vendo, ou o que estava acontecendo. E a maneira como o Senhor te salvou foi um milagre. Eu ainda estou tentando entender isso, mas ainda bem que ele salvou como salvou. E olha, irmão Swagger, porque não havia uma razão pela qual ele me salvasse. Eu provavelmente estaria morto se ele não tivesse me salvado. Eu não tenho a menor dúvida, porque o centro de habilitação aonde eu iria não ia me ajudar. Nesse estilo de vida, eu estava tomando decisões que colocavam minha vida em risco. Na minha situação, ou eu iria para a cadeia ou ia morrer cedo. Muitos homens que eu conhecia, que começaram pouco antes de mim, depois de uns 5 ou 10 anos, eles já faleceram, sumiram. E isso começou há alguns anos atrás. Morreram muito cedo. Eu vi eles morrendo com 50, 55, sumiram, entendeu? E eles acabaram bebendo até morrer. Como é que foi? É uma combinação, né, do estilo. O seu corpo não é para ficar fazendo essas coisas, ele não aguenta. Você pode dizer, tudo está bem, estou achando maravilhoso. Estou pensando em um homem específico que eu conheci muito antes de eu ser salvo. E ele morreu num campo de golfe com 48 anos, bebendo tanto, cheio de droga no sistema, que ele morreu. Você não, você não só perde a qualidade da sua vida, mas você perde longevidade também quando você usa muita droga e bebe desse jeito. Pensando até naquela época, eu vejo isso. Podemos dizer então que a salvação de uma alma, na realidade, é o maior milagre que Deus faz na raça humana. Quando a pessoa se torna uma nova criatura, ele não reabilita a pessoa, ele transforma ela em uma nova criatura. E isso é um milagre de proporções grandiosas. Mudar um homem, o governo, é, eu vi um. é, eu lembro de ver um documentário na televisão, mas isso já faz um tempo. A Barbara Walters estava apresentando o programa e eles estavam discutindo o problema com drogas. Como em Nova York, 5 bilhões de dólares são gastos por ano para combater as drogas e por aí vai. E um psicólogo estava lá e o chefe do centro de reabilitação estava lá, o único que recebia ajuda do governo. E tinham também, eu acho que uns 3 ou 4, tinha uma jovem lá que representava o Teen Challenge, lá de Nova York. Então começaram o, o programa e foram para o psicólogo primeiro, e ele então disse como, com o tratamento necessário, as pessoas podiam ser recuperadas e perguntaram: vocês já viram algum resultado? E aí eles falaram assim, não, e tal, tal, tal.
perguntaram a um homem que era líder do centro de reabilitação em Kentucky, um dos maiores da nação. Qual é a palavra reincidência? É reincidência, não é? Qual é a sua taxa de reincidência? Ou seja, quando saem do seu centro de recuperação e eles voltam porque ainda estão viciados. E ele falou: pensamos que talvez metade de 1% saem e não voltam mais. Metade de 1%. E mesmo assim eles não tinham certeza, ele falou. E ele perguntou o que representava o estado de Nova York. E ele falou: precisamos de mais dinheiro. Se nos derem mais dinheiro, vamos resolver o problema. E finalmente ele virou para a jovem do Teen Challenge e perguntou: qual é a sua taxa em relação ao vício de drogas ou alcoolismo? E ela disse: olha, os que passam pelo nosso sistema, 70% deles nunca mais voltam. Eles são libertos. Um silêncio aconteceu naquela sala, um silêncio mortal, até que a senhora Walters, que era a apresentadora Barbara Walters, disse: ah, eles têm uma experiência religiosa, é isso mesmo? E ela disse: eles encontram Jesus Cristo e ele muda o coração e a vida deles. E o mais interessante sobre isso foi que eles ficaram ali olhando para essa jovem por alguns momentos e continuaram falando de outra coisa e nunca questionaram ela sobre nada. Esse é um problema que é o pior da nação no mundo. E aqui estava a pessoa que tinha a chave e eles nunca pensaram o bastante em voltar. No fim do programa, eles perguntaram ou pediram ela para dar uma palavra, sei lá, de 20 segundos antes do programa ali acabar. Mas eu estava ali assistindo e pensando: olha, ali está a resposta, a solução. E a única coisa que podemos dizer é: ah, eles têm uma experiência religiosa lá. Olha, eles não querem que você mencione a Jesus Cristo. Mas eu lembro de ficar olhando para aquilo e pensar assim: Senhor, como eles podem ser ajudados quando eles não querem? E não é tanto que eles não entenderam o que ela disse, mas se permitissem que ela fosse adiante com a conversa, então teriam que admitir que o que ela está fazendo está afetando grandemente. Tem que afetar que o evangelho funciona e o que eles estão fazendo não funciona. Vamos por um instante ser um homem de negócio. Você está investindo milhões de dólares em 5 entidades e o retorno é de menos de 1%. Esse aqui está só pedindo mais dinheiro e o outro diz: o sucesso é de 70%. Vamos parar por um instante e reconhecer o que é 70%. A gente tem que reconhecer alguma coisa está certa, né? Eles ouviram muito bem. Mas o homem que está perdido não quer buscar em Cristo a salvação, a liberdade ou a libertação. A rebelião é a própria base de todos os nossos atributos como homens quando não estamos salvos. Então é esse coração rebelde que diz: não queremos. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e o que estavam rejeitando. Eles não queriam. Vocês conhecem o nome Jane Christensen? Vocês já ouviram? Eu não. O Jane Christensen tem uma casa em El Paso, aonde ela pega jovens que foram abusadas, que estavam envolvidas no tráfico humano. Ela pega, leva para a fé cristã. Mas a Jane chegou no programa lá em Nova York. Ela é amiga nossa e ela já deu testemunho dela. Encontraram ela na cadeia e eles falaram: olha, tem um Teen Challenge aqui no Bronx ou no Brooklyn, um desses lugares. Ela foi para lá e a vida dela foi transformada e faz anos que conhecemos a Jane. Ela já tocou muitas vidas para Cristo. Então, olha, não há a menor dúvida de que Deus muda vidas se elas estiverem no programa correto. Enquanto você descrevia o que eles têm, eu estava pensando: são band-aids. A sociedade ama colocar band-aids nas coisas e não resolvem o problema. E nós falamos que isso é psicologia, mas é isso aí. Nunca resolve o problema.
Mas aquela jovem chamada Jane, a vida dela foi transformada. Eu lembro dela contar a história que estava na cadeia, envolvida com roubo, drogas e tudo mais. Ela era uma mulher muito nervosa, mas quando decidiu fazer aquilo que era o Teen Challenge, ela lutou, mas quando finalmente passou pelo programa, a vida dela foi transformada e agora conheço ela faz 25 anos e acho que ela deu pelo menos 25 anos da vida dela para um ministério muito forte. Isso foi um milagre. A mudança na vida daquela menina é um milagre. Ela quer vir fazer uma visita aqui para o ministério. Eu falei para ela vir e quando ela vir, eu quero que você conheça ela. É a Jane Christens. Eu recebi uma aplicação para a escola bíblica há uns 5 anos atrás, talvez 6 anos, de uma jovem que tinha acabado de ser salva e foi para a cadeia. E quando recebemos esse tipo de aplicação, olhamos e analisamos depois de muita oração, porque queremos pessoas que tenham feito essa transição. E ela passou um certo período de tempo em uma casa com pessoas que eram cristãs e estava vivendo um momento novo. E aí eu senti de Deus de aceitá-la. O nome dela é Andy Schneider. Vou te dizer, quando essa jovem chegou aqui, Deus tinha encontrado ela na cadeia, salvado ela, enchido ela do Espírito Santo, chamou ela para pregar. Ela era colocada em um sistema de cristãos que era um legalismo, mas ela estava morrendo lá. Ela chegou aqui e aprendeu a mensagem da cruz no seminário. No primeiro semestre ensinamos Romanos e ela e uma outra menina que veio com ela ficaram olhando para a gente, falando do poder da fé e da graça, mas ela entendeu a mensagem e é uma das melhores evangelistas que você pode conhecer. Ela é uma evangelista hoje, uma das melhores líderes do dormitório que já tivemos, não é, Dave? Um dos melhores exemplos de cristianismo, a Andy Schneider. Ela é demais. Você conhece ela em pessoa? Não conheço. Você reconheceria ela porque ela é muito ativa na igreja. Ela está por aqui, ela formou e mora na cidade. Há uns 2 anos atrás eu conheci ela e ela é dinâmica, viu? Você tem que conhecer. Uau! Voltamos daqui a pouco.